Dávila, eu sou advogada, sou professora, sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Uberlândia, Minas Gerais. Foi com grande alegria que eu recebi o convite para estar aqui hoje à noite, nesse ciclo de palestras promovidos pela Comissão Estadual de Direito Sistêmico de Minas Gerais, na qual agradeço na pessoa da doutora Juliana Fagundes Cândido. Eu gostaria também de agradecer a subseção da OAB de Uberlândia, Minas Gerais, na pessoa da nossa presidente Ângela Parreira de Oliveira Botelho, e também aos integrantes da nossa comissão, que participam, que estudam, que trabalham ativamente para o desenvolvimento do pensamento e do direito sistêmico. E hoje, com os nossos trabalhos que a gente desenvolve online, a gente já atravessou fronteiras, recebe membros também de outras subseções, fica aqui o convite para quem quiser participar. E tudo nós desenvolvemos no intuito de que outros profissionais possam se beneficiar também das práticas sistêmicas. As práticas sistêmicas têm nos proporcionado, além do autoconhecimento, de como são nossas emoções, nossos sentimentos e necessidades, também a compreensão de lidar com outras pessoas, incluindo aqui os colaboradores e também os nossos clientes. Conhecendo os princípios sistêmicos, nós podemos, do nosso lugar, enquanto advogados, ter, por exemplo, uma melhor comunicação com os clientes, olhar para os conflitos através de uma perspectiva além da puramente legalista, o que pode incrementar nossos resultados da nossa prestação de serviços. E, sobretudo, trabalharmos de forma mais humana e também, por que não, buscarmos a pacificação social. Ou seja, mais paz não só para os conflitos dos nossos clientes, mas também para nós mesmos enquanto profissionais. Então, outro possível benefício do uso das práticas sistêmicas é a paz, a leveza e o ganho à nossa saúde física e emocional. E esse é o tema da nossa palestra hoje, como as constelações podem ajudar a preservar a saúde do advogado e do cliente. E é com grande honra que recebemos o Dr. Frederico Songoli, um dos pioneiros na aplicação das constelações familiares na justiça, que desde 2012 vem facilitando constelações em litígios empresariais e de família e sucessão. Dr. Frederico é terapeuta de constelação sistêmica familiar e empresarial com especialização na Índia, sendo treinado e constelado pelo próprio criador da técnica, o psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Dr. Frederico é advogado sistêmico, colaborativo, professor e criador da mediação sistêmica ativa. Atualmente realiza consultorias, atendimentos individuais, workshop, cursos, palestras vivenciais como a dessa noite. Então, doutor Frederico, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua pronta disponibilidade em atender nosso convite. E a palavra é sua. Ótimo. Obrigado, doutora Fernanda, doutora Juliana, pelo convite, né? E hoje a gente vai falar de um assunto, parece simples, mas é extremamente complexo. E eu vou poder hoje falar um pouquinho, né, dessa questão da relação do advogado com o cliente, né, da preservação da saúde, né, que nada mais é isso, gente, do que a gente vê a relação entre o advogado e o cliente, ou seja, é uma relação de ajuda no final das contas, tá? Então, essa relação, principalmente quando a gente fala do advogado na figura do advogado sistêmico, então ele entra assim nesse arquétipo da ajuda, né? Quando o advogado finalmente vai olhar para os interesses do cliente, olhar para os interesses da alma do cliente, né? Da saúde do cliente, não do próprio bolso do advogado, né? Vamos ser bem sinceros. Então, quem ousar a enveredar esse caminho da advocacia sistêmica, a gente precisa saber de algumas leis que atuam nessa relação de ajuda, tá? E nada melhor do que falar das ordens da ajuda, né, de Bert Hellinger. É isso que a gente vai falar um pouco. Claro, eu vou mostrar metade da realidade dessa relação
advogado e cliente, tá? A outra metade como eu falei, é um assunto muito complexo para hoje, isso aqui é impossível, mesmo se a gente tivesse até as 10 da noite, ainda seria impossível falar dessa complexidade. Mas a gente vai começar de uma forma simples, bem prática, eu vou dar um exercício depois, um exercício vivencial de meditação, a gente vai poder sentir o que eu vou explicar agora, tá bom? Então é o seguinte, quando, sendo bem extremamente prático, quando o advogado recebe um cliente no seu consultório, acontece um fenômeno, tá? Que fenômeno é esse? O cliente, principalmente, gente, quando eu falo isso, eu estou falando nessa área mais da família, da sucessão, das relações humanas, tá? Eu estou focando nessa área mais aqui. Então, quando você recebe esse cliente, ocorre o seguinte fenômeno. Esse cliente, ele aparentemente, ele vem sozinho, né? Ele aparece lá, boas, então aparentemente ele está sozinho. Na verdade, ele não está sozinho. Ele está com várias gerações, uma ancestralidade inteira atrás dele. Então ele entra, sim, aparentemente sozinho, mas atrás dele tem os pais, os avós, os bisavós e tudo que, né, tá aí também no lado colateral da coisa. Então, o que acontece nesse momento? Ele traz o sistema familiar dele, que é ele, o pai e toda a ancestralidade. E qual o fenômeno que acontece? O advogado sistêmico, que preza pelo interesse da alma e da saúde do cliente, tá? E não coloca o dinheiro na frente, isso eu deixo bem claro. O que acontece? Esse advogado, ele entra no sistema do cliente. Então, quando ele entra no sistema do cliente, acontece um fenômeno de hierarquia. Então, quem é o primeiro da hierarquia dessa relação? São os pais do cliente, né? Os pais são os maiores. Então, o primeiro dessa relação são os pais. O segundo é o cliente. E o terceiro é você, advogado. Então, nós estamos em último lugar na hierarquia. Isso é muito interessante. Então, primeiro, isso é a lição, vamos dizer, é o passo básico dessa relação, quando você ousa, vocês vão entender depois, porque ousa em ajudar alguém, né? E realmente criar um suporte para a alma da pessoa, né? Para realmente ajudá-lo. Então, você está em terceiro. Então, aí começa um trabalho de bastante humildade. E a nossa relação, gente, nós somos ensinados, não só na faculdade de Direito, mas no inconsciente coletivo da nossa sociedade, ainda vive aquele aprendizado, né, que pulsa aquele aprendizado, que o ajudante, seja ele terapeuta, advogado, médico, é o maior. O que acontece na prática é exatamente o maior. Bom, eu sou o sábio, eu sei bastante coisa, eu sou advogado sistêmico, eu posso dar doutorado, mestrado, então quem manda aqui sou eu, né? Eu sou o sábio, tá? Eu estou exagerando um pouquinho. Então, geralmente, essa figura senta numa cadeira um pouco maior que a do cliente, né? É interessante essas coisas, eu estou indo do lado bem prático, gente. Geralmente é isso, sua cadeira está posicionada de uma forma que você está mais alto do que seu cliente, uma mesa grande para manter uma distância. Eu estou usando um pouco de exagero, mas é mais ou menos isso. Então, a gente já começa tudo errado. É até a própria disposição física do recebimento do cliente já está completamente equivocada. E internamente, óbvio, aquele advogado, ele aprendeu que ele é o maior, né? Até na psicologia tradicional, quando você eu cheguei a fazer uma especialização de psicologia junguiana, é impressionante como os psicólogos, quando a gente tinha a aula de arte-terapia, eles desenhavam a relação com o cliente, eles maiores e o cliente bem pequenininho. Então, você vê que isso está incutido no nosso inconsciente coletivo. A gente não pode negar, em todos nós, né, a gente está inserido no sistema, então a gente absorve esse sistema, absorve essa pulsão inconsciente de que eu sou o que vou ensinar. Só que isso, o que acontece? A gente quebra uma lei do universo. É uma lei do universo isso. Que a gente quebra essa hierarquia.
Então, primeira coisa que a gente deve prestar atenção é isso. Que lugar eu estou ocupando na relação com o meu cliente? Porque o que a gente percebe muito, gente, isso eu estou falando de uma forma teórica e vejo na prática, nesses 12 anos que eu venho fazendo diariamente a constelação, é impressionante como isso se repete. A gente acaba se colocando numa posição maior, e o que acontece nesse fenômeno? A gente assume a posição do pai do cliente. Então, o que acontece isso na prática? Quando você assume inconscientemente, tá? Não é conscientemente que o cliente está lá, chega, você fala, agora, sou seu pai, aí, escuta aí. Não é consciente, tá? É inconsciente isso. Então, você assume a posição totalmente contrária, ao invés de último, que você é o terceiro, você se coloca em primeiro lugar. Então, o que acontece? Essa quebra de hierarquia te coloca numa posição muito complicada. Qual é? Você inconscientemente, você pode absorver a carga emocional, psíquica e espiritual do seu cliente. Porque você se coloca como pai, então inconscientemente você acaba carregando um peso que você nem percebe. Se colocando maior que os pais e maior que o próprio cliente. Então, isso que é muito conhecido na psicologia clássica como burnout. É quando o terapeuta, o advogado, se sente exaurido. Ele trabalha, ele sempre está cansado, ele não sabe por quê, ele dorme 10 horas, mesmo assim está cansado. Por quê? Porque ele fica fazendo o papel dos pais do cliente. E às vezes não é só questão financeira que ele está interessado, tem isso também, né? Então, como é que eu posso ganhar mais dinheiro em relação a esse advogado? Então, você já não está atuando em benefício desse cliente, né? Na verdade, você está atuando em benefício do seu bolso. Então, você vai se colocar numa posição para tirar o melhor proveito para si mesmo. Só que com isso tem um preço, você vai receber a carga também psíquica e espiritual do cliente. Mas também tem aqueles advogados que realmente não estão interessados, não colocam o dinheiro na frente. Eles realmente têm uma boa intenção. Isso tem, gente, tem bastante gente ainda de boa intenção nesse mundo sombrio que a gente vive. Então, esse terapeuta, esse advogado, ele diga, eu não vou olhar para o dinheiro, não vou colocar o dinheiro na frente. Mesmo que eu cobre honorários bons, mas eu não coloco, eu quero ajudar realmente esse cliente. Só que mesmo assim, se você coloca como paizão, a mãezona, você também recebe essa carga toda do cliente. Isso vai o quê? Vai prejudicar a sua saúde psíquica e física. Porque essa carga, gente, espiritual, emocional, se manifesta no corpo do ajudante. Eu já fiquei exaurido várias vezes, inúmeras vezes na minha jornada, até aprender. Muitas vezes, quantas vezes eu saía acabado, porque sem eu perceber, eu estava lá atuando como paizão, ou também tem um outro fenômeno como salvador, que isso acontece também bastante, né? Bom, vem aqui, eu sou o salvador, eu vou salvar todo mundo, tá? Isso é uma outra coisa. Então, essas posições quebram essa lei espiritual. Então, o que acontece? Você acaba sendo contaminado, há uma contaminação energética, você absorve aqui, tá? Então, dito isso, isso é muito importante. Agora, óbvio que na prática não é fácil você se colocar no terceiro lugar da hierarquia, né? Por que não é fácil? Primeiro, porque você tem que trabalhar o seu sistema familiar, o próprio sistema, ou seja, o advogado, o terapeuta tem que sempre estar se trabalhando muito. Ele tem que olhar ali, sendo bem prático, se ele está atuando como, se ele está maior que os próprios pais, né? Então, aquele advogado vai lá e cuida dos pais. O que ele vai fazer na vida prática, profissional? Ele vai cuidar dos clientes. Ele vai vender essa imagem de paizão. Então, o que eu sempre falo, quando você vai para um ajudante, seja ele qual for, tá? Preste atenção, se esse ajudante é um tipo paizão, é um mau sinal. Ele já está se colocando maior que os seus pais, tá? Então, isso é muito importante. O que eu poderia dizer de uma forma mais prática? Porque, como eu falei para vocês, aqui numa palestra aí de 1h20 que a gente vai fazer, isso é muito extenso. Então, eu estou tentando, né, enxugar ao máximo, sendo o mais prático possível. Então, qual que é, vamos dizer assim, não a solução, né, porque a solução, como eu falei, é complexa, mas como a gente pode amenizar
essa contratransferência, que, né, a gente chama, ou seja, você receber a carga do cliente. Primeiro, se ver, se trabalhar, se colocar menor que seus próprios pais na sua vida pessoal, né? O advogado vai lá, se trabalha, bom, agora eu estou menor que meus pais. Então aí, nesse momento, você vai ser capaz de ajudar alguém de verdade, tá? De verdade. Então, nesse momento, você vai ser capaz de visualizar, se colocar em terceiro lugar. Gente, muda totalmente a energia da coisa. Vamos dizer, o raporte energético que eu chamo ali na mediação sistêmica, tem um raporte invisível que eu chamo, né? Não é só as palavras, mas é a alma, gente. A gente está num momento aí da pandemia, que é um momento muito rico para se ver, está todo mundo isolado, enclausurado, então isso tem um lado muito bom, porque é a hora da gente se curar primeiro, em vez de ficar curando os outros, ficar apontando o dedo para os outros. Então, isso é muito importante. Então, você se vendo, se olhando, se colocando no seu lugar, você vai automaticamente se colocar no lugar certo na relação com o seu cliente. E se colocando no lugar certo como terceiro, o último da relação, aí sim tudo se torna leve, tá? Mas é isso, a princípio é assim, tudo vai se tornando bem mais leve. Agora, como eu sempre falo a respeito do raporte sistêmico invisível. Então, você pode fazer isso, como a gente vai fazer agora, um pouco presencial e vivencial. Você pode fazer isso mentalmente, quando o seu cliente chega. O que você vai fazer? Ele entra na sala, você olha para ele, atrás dele você já visualiza os pais, vivos ou mortos, não interessa. Os pais. Só que quando você coloca os pais do cliente, você coloca eles maiores já. E você coloca em terceiro, tá? Não menor que o seu cliente, porque o seu cliente, na verdade, a relação de paciente-terapeuta, advogado sistêmico, o cliente tem que ser igual. Não pode ter essa cadeirinha mais alta, não. A galera gosta de colocar a cadeirinha alta. Tem que começar com a cadeirinha, coloca a cadeirinha no mesmo nível. Checa lá, quem quiser realmente entrar na advocacia sistêmica realmente de verdade, checa a sua cadeira lá do cliente. Tem que estar nivelada. Porque a relação, gente, de ajuda, tá? Apesar de a gente estar em terceiro, mas diretamente com o cliente, você está igual, você não é nem mais nem menos que ele. Você não é mais porque você tem uma sabedoria maior, porque você estudou, porque você é constelador no máximo. Como ser humano, você é a mesma coisa. Então, ali vai ser uma troca de duas pessoas. Por quê, gente? Esse assunto eu vou só mencionar, mas não vou entrar, porque é extremamente complexo. Porque é o seguinte, todo mundo que escolhe, que ousa, vocês nem esperam, vocês nem imaginam a roubada, né? Que é entrar nessa área de ajuda, roubada no primeiro sentido, mas depois a gente recebe os frutos. Bom, se eu vou ajudar realmente alguém de verdade, eu tenho o que eu quero? Eu quero crescer com o meu cliente. Vocês colocam uma posição igual, porque todas as pessoas que escolhem a profissão de ajuda, porque eles têm todos nós temos uma enorme ferida psíquica, todos. Pousou na planeta Terra, você tem ferida. Não tem, ninguém escapa. Só que essas pessoas, nós, eu, vocês querem ajudar, a gente tem uma ferida, acredite, mais robusta. Então, você vai se curar conjunto, no mesmo processo com o seu cliente. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, isso já te coloca também numa posição de muito mais humildade. Ali você já não é o Salvador, o grande. Não, eu estou aqui com o meu cliente porque com ele eu me curo também. Com ele eu me vejo. E a vida é tão incrível, a sincronicidade da vida é tão espetacular, que você vai atrair o cliente certo para você. Certo. Não precisa sair correndo atrás de cliente. E você vai atrair a pessoa certa. Por quê? Aquela pessoa certa provavelmente vai ativar também sua ferida. Aquele cliente, ele ativa a sua ferida também de uma forma emocional. E aí vocês podem crescer junto. É o que o Jung, tá? Eu vou parar por aqui nesse assunto da ferida, a gente vai voltar lá para a hierarquia, porque senão é muita coisa para absorver, tá?
não é por causa da falta de tempo, mas é bom já deixar o recado. Como o velho Carl Gustav Jung dizia, né, o pai da psicologia analítica, você que quer ser ajudante, então se prepare. Se prepare o quê? Para entrar na dor, na sua própria dor. Porque se você ajuda uma pessoa honestamente, sem se colocar lá em cima, no topo, a sua ferida, nesse momento que você se coloca honestamente no seu lugar, a sua ferida também fica exposta. Por quê? Para você se curar. Então, muitas vezes, o advogado vai ficar doente, sim, também. Mas aí é uma outra coisa que vai ficar para a próxima. Porque ficar doente não é uma coisa negativa. É porque aquele cliente ativou sua ferida. Então, você vai adoecer de uma forma, vamos dizer, adoecer de uma forma saudável. Você vai adoecer porque você precisa olhar para aquela ferida. Então, o Jung dizia sempre, o terapeuta, o ajudante tem que estar pronto para adoecer, às vezes, com o seu cliente. Claro, não é todos os clientes que a gente adoece, senão a gente não sobra nada da gente. Mas sim, a gente vai ter clientes, mesmo se colocando em terceiro lugar, respeitando a hierarquia, mesmo assim você vai adoecer. Então, o título aqui, eu já vou chamar a atenção, é um pouco paradoxal. Então, a gente pode preservar a saúde, sim, respeitando a hierarquia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar disponível para ficar doente também. Tá? Mas isso a gente vai falar num próximo momento. Isso aí é um pouco mais para frente. Eu dou cursos, né, de formação de treinamento de constelação familiar, a gente tem um módulo específico do curador ferido, então quem quiser, segundo semestre, eu vou começar em uma formação. Mas voltando, o que acontece? Para a hierarquia, para a gente não jogar muita informação, eu vou convidar vocês agora a fazer uma meditação, né? Um exercício de visualização, ou melhor, mais uma visualização do que uma meditação. Essa visualização, a gente vai colocar, a primeira, a gente vai fazer duas, tá? A primeira visualização que a gente vai fazer é exatamente você no seu consultório ou escritório, se for terapeuta aí, não advoga mais, mas só faz constelação ou outra coisa, escritório, consultório, tanto faz. Você vai visualizar você sentado lá no seu consultório, você vai visualizar o seu... Ainda não, tá? Eu vou dar o start aqui para a gente começar, onde todo mundo vai fechar os olhos. Estou só fazendo a introdução. Depois vocês vão visualizar o cliente chegando de vocês e vocês atrás do cliente, os pais. E aí a gente vai começar a visualização, que eu vou começar a dar o comando agora dessa visualização. Como que os pais estão, onde você está, que lugar você está, tá? Para vocês sentirem qual que é o objetivo da vivência que a gente vai fazer agora, a breve vivência. É vocês sentirem o corpo. Por quê? Porque essas questões se expressam no corpo, gente, na nossa alma, tá? Então, isso é muito importante. Então, vocês não vão ficar racionalizando o que vocês estão sentindo, vocês vão visualizar e depois, no final, vocês vão checar como está o corpo de vocês, tenso, angustiado, leve e assim por diante. Então, tudo bem? Vocês estão de acordo para fazer essa pequena vivência, essa primeira, a gente vai fazer duas. Todo mundo quer dar um ok, assim, geral, todo mundo escrevendo, se está todo mundo... Tudo bem? A gente está com quantas pessoas, Fernanda, por favor? 83 pessoas e muita gente deu joinha aqui. Tá, então vamos lá. Então todo mundo vai sentar confortavelmente na cadeira. De preferência, quem tiver com filho, manda para o marido ou vice-versa, né? Tenta ficar um pouco sozinho aí por 3, 4 minutos. Então, sente-se confortavelmente, foca na respiração, inspire e expira um pouco mais profundamente para tirar um pouco de tensão. Se quiser soltar pela boca, é bom, sair um pouco de tensão, de tudo que eu falei, né? Falei rápido, porque tem que, né, condensar todo o conhecimento aí. Então,
conecta com o chão, né, os pés no chão, de preferência. Feche os olhos. Agora só o seu corpo interessa, nada mais. A respiração, o seu corpo. Entra num vazio, tá? Entra num vazio primeiro. Sente seu corpo. Vem alguns pensamentos, aí você volta para o seu corpo, não tem problema. Volta a atenção para o seu corpo. Agora, você vai visualizar o seu escritório e você olha para o seu cliente entrando na sua sala. Vamos fazer um cliente tá? Só, tá? Não vamos misturar marido. Vem um só. Então, ele vai sentar na sua frente. Vocês vão se cumprimentar, ele vai sentar na sua frente. Aí você vai visualizar os pais do cliente atrás dele, só que os pais, eles estão menores que o próprio cliente, estão bem pequenininho. Visualize os pais do seu cliente bem pequenininho. Lá embaixo, estão bem pequenininho. Agora, visualiza o seu cliente menor que você também, bem menor que você. E você visualiza isso um pouco. Ele é menor que você. E você, finalmente, muito maior que eles. Maior que seu cliente, maior que os pais do cliente. Se coloca nessa posição mesmo, de soberano, de salvador, de sábio. Coloca, sente que você é muito grande perante a eles. E agora eu vou ficar em silêncio para vocês sentirem isso. Então fica com essa imagem e respira. Se quiser mexer o corpo um pouco. Então, nessa relação, você é o maior, você é o primeiro, o seu cliente é o segundo, e os pais são o terceiro, os pais dos clientes são o terceiro. Veja como está a sua respiração. Checa se tem uma tensão no seu corpo. Se você localizou uma tensão no seu corpo, respira naquela área que está tensionada. Foca a respiração naquela área. E agora, olhando para os pais do cliente bem pequenininho, olha para eles e vocês vão falar: eu sei mais que vocês. Repita isso em silêncio. Eu posso ajudar mais que vocês, a sua filha, o seu filho. Veja como isso reverbera no seu corpo quando você fala isso.
Ok, está o suficiente. Voltando. Eu queria que duas pessoas desse o feedback escrevendo, né? Mas de uma forma bem sucinta, como se sentiu fazendo esse exercício. Quem quiser, né? Se quiser, 2 pessoas no máximo, para dar um feedback sucinto de como sentiu. Alguém se Pode ser habilita? falando, não? Muita dor no peito e no coração. Coração pesado e cabeça. A cada momento que eu crescia mais, em respirar. Peso nos ombros. Frio, dor no estômago, vontade de vomitar. Tá vendo? Ela já entrou na energia. Já foi contaminada. É interessante esse feedback. Já sentiu os efeitos da contaminação energética. Respiração difícil. Você vê, as pessoas estão dando muito feedback do coração apertado, né? Você sabe que todo terapeuta, o ajudante, sempre o chakra do ajudante, sempre o chakra do coração, aqui essa parte, é sempre muito usado, né? Então, se vê o coração apertado, né? Quer dizer, eu não estou no meu lugar certo, né? Eu estou contra algo, né? Você viu como o corpo é sábio? É isso que eu quero checar com vocês. Gente, o corpo é sábio. O corpo, a gente não foi ensinado a ouvir o corpo. A gente sempre está nessa mente. E a gente vai se perdendo na vida. E se a gente começa a meditar, o corpo diz a resposta. Não vai precisar mais de ninguém falar se é certo ou errado. Pô, meu coração está apertado, isso não é bom. Simples assim. Só que a gente não foi ensinado, né? A gente não foi ensinado. De zero, tudo ficou aqui, ó. Né? O intelecto, a vaidade, o formalismo, né? Então, isso é importante. Muito bons feedbacks. Antes da gente partir para a segunda visualização, alguém quer fazer um comentário aí, a doutora Juliana, a doutora Fernanda, alguma coisa? Não, tudo tranquilo aqui. Tá. Então, vamos lá. Só para controlar o horário, eu estou sem o meu relógio aqui. Frederico, pode dar sequência tranquilo, não preocupa com o horário. Vai seguindo para ir num fluxo mais tranquilo. Tá, o problema é que eu tenho um horário mais apertado. Agora, com a paternidade... 19h44. 19h44, tá ótimo. Então, vamos lá. Só mais ressaltando o feedback do estômago, né? Vontade de vomitar. Esse é um feedback muito bom. Você vê, realmente essa pessoa que fez o exercício aí, não dá para saber o nome, que é tanta gente que vai escrevendo, ela realmente ela é uma pessoa bem sensitiva, né? Bem sinestésica. Você vê que ela já recebeu toda aquela carga direto e reto do sistema, só pelo fato de ter violado o seu lugar, né? O lugar certo, né? Então é interessante. Você vê como é incrível isso, né? Como a relação, então, advogado-cliente começa, gente, já no invisível, no silêncio. Então, quando o cliente chega no seu consultório, já está começando a acontecer coisas de uma forma inconsciente, invisível, muito profundas, muito profundas. Ali você já está quase determinando o sucesso ou o insucesso dessa relação. É bem interessante. Por isso que o momento do encontro com o seu cliente é um momento extremamente importante e que acaba, selando, vamos dizer assim, o destino dessa relação, vamos colocar aqui, né? Dependendo de como você se coloca. Então, vamos lá, vamos para o segundo, a segunda visualização. Que agora é a visualização
de acordo com as leis sistêmicas, né? Vamos ver como o corpo se sente. Gente, mas não é só porque a gente vai fazer uma visualização, um exercício de visualização de acordo com as leis que você vai ficar na mente. Agora é o jeito certo. Então, não, sinta, né? Não se prenda à ideia de que isso é certo ou errado. Simplesmente sinta isso, tá? Sem colocar mente. Então, vamos lá, de novo. Todo mundo pronto aí? Então, agora, entra um outro cliente. Vamos colocar um outro cliente aí para não desgastar o cliente que entrou, para a gente trocar energia. Entra um outro cliente. Você cumprimenta esse cliente. E, gente, em questão de segundos você vai fazer tudo isso, essa visualização, tá? Você não precisa falar para o seu cliente, estou visualizando o seu pai, né? Não precisa, é tudo você internamente. Então, chegou o seu cliente, então você vai visualizar os pais do cliente maior que o cliente, lá, grande, maior que você e que o cliente. Então, coloca lá os pais grandes. Depois, o seu cliente menor que os pais dele. Visualiza um pouco primeiro essa foto, né? Coloca essa foto na sua frente. Então, você vê o cliente, ele não está sozinho. Então, ele já vem acompanhado de duas entidades, o pai e a mãe. E aí, óbvio, você se coloca em terceiro lugar. E esse cliente que está na sua frente, você arrumou sua cadeira. Você olha para ele de igual para igual, no mesmo nível físico até. Olha para esse cliente, agora olha nos olhos do cliente. E você diz para ele: eu sou o terceiro aqui. Seus pais são os primeiros, você o segundo e eu, advogado, o terceiro. Sinta isso. E aí, olhando nos olhos do seu cliente, você vai falar: eu estou aqui para crescer com você. Juntos vamos nos curar. E eu vou acrescer uma coisa que veio por intuição, eu vou acrescer essa situação aqui. Aí você vai olhar para o seu, de novo, olhar para o seu cliente e você vai imaginar que ele começa a falar muito mal dos próprios pais. Vou acrescer mais. Ele vem pedindo, vem com uma queixa, vem querendo entrar com uma ação por aquele famoso abandono afetivo. Eu fui largado, fui abandonado pelos meus pais. Bom, ele vai reclamar. Imagine ele reclamando dos seus pais, dos próprios pais. Aí você vai, nesse momento que você ouve ele reclamando dos pais, você coloca os pais dele no seu coração.
Você respeita a reclamação dela, deixa ela falar, não precisa interferir, não precisa ensinar ela. Simplesmente você coloca silenciosamente os pais no seu próprio coração, os pais dela no seu coração. Por mais que os pais sejam pais abusivos, irresponsáveis, não interessa. A lei do universo é muito clara. Eles são os maiores. E quem é você para ensinar o seu cliente? E ensinar os próprios pais e julgar os pais do cliente. Quem é você para isso? Você não tem jurisdição espiritual para tanto. Agora respira um pouco mais. É isso. Então, voltando. Então, agora, quem quiser se manifestar aí com feedback para aquele, de novo, como o seu corpo, não quero saber filosofia de Lacan, de Freud, porque tem gente, é muito engraçado, começa a filosofar. Não é isso, é o corpo, simples, pesado, leve, é isso, aquilo, dói aqui, simples assim, vamos lá. Quem quiser dividir. Não é possível que está todo mundo muito bem aí. Tem alguém se escondendo. Por que eu falo isso? Meu ombro levantando, é isso? Tá. Ouvir incomodada. Agora sim, é aí que eu queria ouvir. Muito tenso, dor de cabeça. Agora sim, agora estamos chegando lá. Para eu comentar, dor de cabeça, isso. Isso, muito bom, vocês foram honestos, viu? Com vocês mesmos. Meu corpo permanece pesado, isso, ótimo. Final mais tranquilo, é porque mexeu, movimentou a energia. Ótimo. Então, eu vou fazer um comentário das pessoas que sentiram peso, desconforto. É isso aí. É isso que eu queria. Porque o que essas pessoas que estão reportando o peso, o desconforto? Porque o corpo aí está dizendo como é difícil largar aquela posição de maior, como é difícil largar a posição de virar o paizão do cliente. Né? Então, você sente o quê? O corpo dizendo, a sua alma dizendo, não quero ficar menor, não, quero julgar também os pais do meu cliente, que eles são tudo salafrários, incompetentes, né? Porque não é fácil, né? Vamos falar a verdade, não é fácil na prática, né? Você vê pais completamente injustos, né? Cometendo injustiça com os filhos, não é fácil. Então, o ouvido coçando, essa foi boa. O ouvido coçando foi pelas minhas, vamos dizer, os meus comentários. Enquanto eu estava liderando aí a visualização, o fato de você ouvir fica menor, faz isso, óbvio, dói o ouvido. O que é isso? Eu não quero ouvir você falando que eu tenho que ser menor, né? Não dá, é muito difícil para mim entrar isso. Então, muito bom. Vocês tiveram, o que eu posso dizer, vocês estavam bem presentes, foram honestos com vocês mesmos, e é isso aí. A transformação, gente, ela é lenta, não é do dia para a noite, tem que ter paciência mesmo, a gente tem que acordar, a gente tem que se trabalhar, não tem que se cobrar também, nossa, eu não estou conseguindo ver um cliente do mesmo nível que eu, ou os pais
maiores que eu. É isso aí. É isso aí, esse é o caminho. Aí, pouco a pouco, você vai se trabalhando o seu sistema, né? O convite é você trabalhar o seu próprio sistema familiar. Para qual que é a jogada aí? De novo, vou repetir. Você se colocar num lugar menor que seus próprios pais, que aí você vai conseguir se colocar em terceiro aí, com a relação com os clientes. Então, é ter paciência mesmo, humildade. Não é fácil. A faculdade de Direito, principalmente na minha época, eu já estou velhinho, já estou com 48 primaveras nas costas. Na minha época, não era tão... Imagina na época, as pessoas são mais velhas que eu, pior ainda. Claro, vamos ser sinceros, o ambiente jurídico ele é evado de muita vaidade, do ego, da crítica também, todo mundo existe um excesso da mente, a gente também às vezes tem que se mostrar forte, então não é fácil, gente, isso aí, o óbvio é não estar conseguindo fazer isso, essa que é a mais, vamos por aí, o óbvio é estar perturbado com esse exercício, esse segundo, porque a gente saiu, a gente aprendeu assim, a gente aprendeu totalmente o oposto, tá? Mas vou abrir agora para uma pergunta aí, uma, duas, vamos lá. Para não só eu ficar falando aqui, que, né? Pode ficar cansativo para vocês aí. Vamos abrir um pouco para as perguntas? Vamos lá. Pode? Claro, como não? Eu tive vontade de pedir para você explicar um pouco essa questão do posicionamento dos pais, do filho, da hierarquia, para eventualmente quem não entenda bem, só clarear um pouquinho. Tá. Quem está, né, estudante, ouviu pouca coisa de constelação. Então, o Bert Hellinger, o criador da constelação sistêmica familiar, ele percebeu, ele observou através de anos de experiência de grupo, ele percebeu que existe uma hierarquia na família, né? Que os pais são os maiores e os filhos os menores. Você pode ser o Buda na Terra, o iluminado, seus pais bem simples, não interessa. Não é questão de sabedoria, se você é bom, se você é mau. A questão ela é muito prática. Os pais são os maiores, os filhos os menores. Então, quando os filhos tentam ocupar o lugar do pai, ensinar o pai, achar que é melhor que os pais, se colocar numa posição arrogante em relação aos pais, ele quebra essa lei do universo, a lei sistêmica. E qual é o resultado disso? Quem trabalha com constelação, isso é o dia a dia da constelação, aquela pessoa enfraquece na vida, tá? Porque ela quebrou simplesmente essa relação de hierarquia, tá? Então, quando ela chega numa profissão de ajuda, como eu falei, ela vai repetir a mesma dinâmica. Ela vai continuar, né? Ela se coloca maior que os pais, aí com os clientes, como eu disse, ela vai reproduzir a mesma dinâmica. Ela vai se colocar também maior que os clientes. Então, não adianta fazer esse trabalho de visualização se você não trabalhou o seu sistema familiar. Vai ficar uma visualização fake, sabe assim? Você não vai conseguir, porque a coisa é interna, tá? Então, é isso. Ficou claro? Quer um pouco mais de explicação, Juliana? Para mim tá ok. Tá. Alguém aproveitando a oportunidade, se quiser se manifestar, a hora é agora. Tem uma pergunta aqui no chat, da Sara. Como fica a dinâmica de advogado de prefeitura? Procurador ou secretário municipal? Acho que é isso. Fica Em dinâmica. relação ao quê? Em relação... Seja um pouco mais específica. Sara, você que fez a pergunta, você poderia falar para a gente, para clarear a questão?
Tem outra pergunta, a Sara pode, aqui ó, ela falou assim, dinâmica como visualizar a prefeitura enquanto cliente. Acredito que ela queira saber a respeito da ordem, em qual local, vou falar primeiro, segundo ou terceiro, qual local que o advogado e a prefeitura estariam? Acho que é isso que ela quis dizer. Aí... Como colocar uma prefeitura, quando seu cliente é uma prefeitura, como colocá-lo e fazer essa visualização? A prefeitura como seu cliente também vai funcionar da mesma forma, só que você não vai colocar exatamente como a gente colocou, mas sempre com respeito, né? Mas Sempre pode usar aí o mandatário, né? O próprio prefeito mesmo, pode ser uma representação. pode ser, mas sempre com esse respeito que não interessa. No final das contas, você tá em último, sempre. Então, você sempre se colocar nesse lugar humilde. Você pode ser duro, até fazer seu trabalho de uma maneira firme, mas você é sempre o terceiro, independente de onde você está. Você como juiz também, entendeu? Você sempre está como terceiro. Até um juiz, vou colocar um juiz. O juiz também está lá o último. Tá sempre o último. Temos outra aqui, ó, da Kelly. E quando a filha trabalha com o pai, fazemos abordagem de maneira diferente, isso causa alguns conflitos. Como devo me comportar? Super complicado. Por isso que trabalhar com os pais não é fácil, porque tem hierarquia lá com o pai, né, que você traz para o trabalho, né? Então é complicado, sempre é complicado. Agora tem que ver que hierarquia que ela tá. Ela está acima do pai ali no escritório, tem que ver isso. Ou na empresa. A hierarquia na empresa é maior que a do pai, então tem que olhar nisso. Porque, então é mais fácil. Então aí é mais fácil. Se ele é o fundador, você está abaixo, pronto. Aí tá fácil. O difícil, realmente, isso é muito desafiador, é quando o filho está numa posição hierárquica na empresa ou no escritório maior. Não é fácil. Aí as coisas acabam misturando, não tem jeito, acaba vazando mesmo a relação. Uma relação é muito difícil. Uma carga pesada aí para lidar com isso. Claro, no seu coração como filho sempre menor, mas ali no escritório você é o maior, né? Então você tem que ficar dançando nisso, é difícil. Por que eu não peguei ali? Ela disse... desculpa. É pode porque falar. eu tenho conhecimento sistêmico, ele não. Acaba que a relação com o cliente é diferente. Que ela tem o conhecimento sistêmico e o cliente não tem? O pai não Isso. tem. Ela está falando, a pergunta lá, a primeira lá da relação com o pai. Do que eu entendi seria isso, porque ela tem o conhecimento sistêmico e ele não, e acaba que a relação é diferente. Mas é a questão também, acho que seria até importante você falar, Frederico, a respeito a nossa, né? Às vezes o cliente não vai ter mesmo a visão, mas a partir do momento que você, enquanto ajudante, está no seu lugar, isso já reverbera, né? Então, como você disse antes, não necessariamente você vai dizer as coisas ao cliente, às vezes está só com você mesmo. Isso. Então, boa essa da Fernanda, porque exatamente, quando não interessa, o cliente lá pode não saber nada de nada de nada, mas você se colocando no lugar certo, você cria, isso é importante, você cria um raporte invisível muito favorável para a sua relação com esse cliente ser muito leve. Porque aquele cliente no coração, ele sente que você está respeitando ele e o sistema dele. Então, ele confia em você. Então, tudo isso é inconsciente, é um jogo inconsciente. Então, isso é muito importante. Ficou claro? Ficou, né? Ficou claro, Fernanda?
Ficou claro. Ficou claro. Bom, a gente está com 8h10. Tem algumas outras perguntas aqui. Você quer que a gente anote e repasse? Ou ainda dá tempo de responder mais alguma? Dá tempo, tem 8h10 ainda, temos mais 10 minutos aí, vamos lá. Certo. Frederico, tem duas questões importantes aqui que eu acho que precisam ser respondidas. Alguém colocou que, enquanto advogado sistêmico, se o advogado sistêmico vai constelar o cliente. E o que seria constelar? Eu já até respondi aqui no chat que não, porque não é nosso objetivo inicial. E essa questão do que seria constelar, eu vou deixar aí para você responder um pouco dessa questão. Vamos lá, isso é bem complexo, essa questão sempre vem à tona, né? Assim, você enquanto advogado sistêmico, você está lá trabalhando para ele de uma forma até processual, mesmo advocacia mesmo, só que de uma visão sistêmica, não é o ideal você constelar esse cliente. E sim, você pode, através de uma conversa, sim, aplicar os princípios sistêmicos, dar alguns insights para esse cliente, tudo bem, e eu acho que, aliás, não, totalmente bem-vindo você dar os insights, mas de uma maneira muito sutil. Agora, você querer constelar e, ao mesmo tempo, trabalhar processualmente lá no litígio, eu vejo isso aqui é minha opinião, tá? Não estou falando que eu sou cego, eu sei tudo, que isso tem que prevalecer. Na minha opinião, eu acho que isso é um pouco precipitado. O ideal seria esse advogado sistêmico passar por um constelador. Se o cliente estiver aberto. Se o cliente estiver aberto, fala, tem um colega meu que é constelador, uma colega, ela é consteladora, ela pode te ajudar. E você sustenta aquela constelação com a sua alma sistêmica, né? Agora você tem outra visão. Então o advogado sistêmico ele vai sustentar aquele ambiente. Mas no momento que ele começa a constelar, abrir, tem casos que dá certo, eu já vi vários casos que dá certo, mas assim, são poucos, tá? Na prática, são poucos casos que dá certo. Então, esse feedback que eu estou dando não é uma coisa fechada, engessada. Não é ideal, acabou, não constela. Isso não é um bom. Dependendo do caso e do advogado sistêmico, da sua habilidade como constelador, consteladora, pode até dar certo. Mas, a princípio é meio temeroso. Eu acho assim, né? Isso é uma opinião minha. Ju, posso falar uma coisinha nesse sentido? Ju? Sim, claro. Eu acho também muito interessante a gente lembrar que, às vezes, o advogado precisa constelar o lugar dele, às vezes, num processo. Quando aquela questão que o cliente, que é do cliente, mas que ele vê, às vezes, que ele está fora do lugar, eu acho que, às vezes, funciona muito também ele constelar a posição dele naquele processo, constelar o processo em si, não o processo todo, mas a posição dele naquele processo. Me ajudou muitas vezes, quando às vezes eu estava fora do meu lugar, a voltar para o meu lugar e atender melhor o cliente. Exatamente. Quer falar, Juliana? Eu falo, como que é? Não, vou fazer só um comentário que eu acho importante esclarecer. A questão do direito sistêmico, ela está um pouco... a gente precisa distinguir da atuação enquanto constelador. Ainda que nós sejamos consteladores, é muito difícil para as pessoas separar ali no momento de atendimento, no mesmo espaço, você atuar como advogado e atuar como constelador. A Mariana até já colocou muito bem, porque muitas vezes, só do fato de você achar que você tem como ajudar aquela pessoa, você já pode estar na posição superior de achar que você sabe mais do que o seu cliente, mais do que o pai, você é capaz de ajudar. Então, isso já vai formar uma confusão muito grande ali no seu atendimento. Sem falar da questão ética de estar ali duas atividades. Tem pessoas, por exemplo, o Dr. Sam, ele não, advogados constelem seus clientes nos seus escritórios. Eu acho um pouco temerário, por várias questões.
Primeiro, pela essa questão de você estar se emaranhando e justamente trazendo toda essa carga para você, porque você vai estar inconscientemente achando que você é mais ali do seu cliente, mais do que os pais, que você é capaz de resolver a questão toda. E de outro lado, a gente sabe que isso pode depois, não sabemos se isso futuramente vai ser considerado uma atividade ilegal, duas práticas ali no mesmo momento. Porque por mais que se fale que é um instrumento, é uma metodologia, eu acho que eu vejo a constelação utilizada como método quando você, escutando o cliente, você usa algumas ferramentas ali no momento da conversa. No momento que você para e faz uma constelação, para mim são duas atividades um pouco distintas ali. Agora, não sou a dona da verdade, quem vai falar isso é o Tribunal de Ética, não sou eu, então eu não posso falar por eles, e nem defender isso, e estimular que vocês façam isso, porque lá na frente a gente não sabe qual que vai ser o posicionamento disso. E a gente realmente não entende que é a postura mais adequada. Então, acho que feitas essas considerações, essa questão do constelar, quem perguntou o que é constelar, constelação é uma, assim, de uma certa forma, é uma técnica terapêutica, muitos vão falar, não é uma técnica terapêutica, é toda uma filosofia, ok. Mas enquanto ali prática, é uma técnica terapêutica breve, que é feito um procedimento. Quem não entende da constelação, sugiro que dê um Google aí, tem muitos vídeos, muito material na internet, vocês vão conseguir se informar. Então, é uma técnica que é terapêutica, que é realizada por consteladores, pessoas formadas para isso. Então, para começar, um advogado que quisesse constelar qualquer cliente, fora todas essas contraindicações, ele teria que ter a formação adequada. A gente não está querendo dizer que um constelador bom, conheça, faça um trabalho e possa surtir efeito. Está alertando para todos os problemas que podem advir dessa prática. Ok? Então, assim, feitas essas considerações, encerro aqui e passo a palavra novamente para o Frederico. Ótimo, é isso aí. É bem isso mesmo, Juliana. E acrescentando um pouco, quando você falava, me vem muito aquela possibilidade, como tem honorários em jogo, a questão processual que você vai ter que assumir, no momento que você vira constelador também, inconsciente, de uma forma muito sutil, você pode manipular aquela constelação. Sabe? É um perigo. Eu não gosto, eu sou uma pessoa que eu não gosto nada fechado. Eu acho que se uma pessoa tem muita habilidade, ela pode até ser isso, fazer o advogado e constelar. Eu não fecho essa possibilidade. Mas tem que ter muita experiência e muita habilidade. Aí sim, fora isso, para quem está começando, nossa senhora, aí vira um samba do crioulo doido. Aí vai ser um negócio aí que sabe, porque assim, gente, vai inconscientemente ter uma probabilidade de manipulação. É inconsciente, você vai lá e vai, sabe? Então é perigoso, é o que a Juliana falou, é bem temeroso, é bem temerário aí, e é isso aí. Eu queria só fazer uma ponderação pequena a respeito disso, até porque a minha cadeira na PUC, na pós-graduação, é de ordens da ajuda. E fora as questões de isenções, que vocês dois já colocaram bem, né? Porque na constelação familiar, quem não conhece, tem a questão da gente estar isento, né? Da gente ficar nesse lugar de não julgamento, de um afastamento. Mas fora isso, gente, eu acredito que, assim, aí é uma posição minha, o mais importante, se a gente conseguir fazer o beabá, ou seja, incluir aí, honrar nossos pais, ficar no nosso lugar de advogado, olhar para esses pais que o Dr. Frederico aqui nos ensinou brilhantemente, de sempre ter esse olhar, né, de que o cliente não está sozinho, né, de que ele traz todo um sistema. Se a gente conseguir fazer isso já vai reverberar de uma maneira tão grande que às vezes a constelação, ela até, não vou falar que ela é desnecessária, mas a gente não precisa depender do fenômeno, né, do fenomenológico, vamos constelar. Então, assim, se a gente conseguisse fazer o beabá, incluir os nossos pais, levar esse conhecimento para o cliente, honrar os pais dele, ficar no nosso último lugar de advogado, de ajudante, seja ele qual for, a gente já vai ter aí
vamos falar um sucesso. É só essa que eu queria não acrescentar, porque longe de mim acrescentar alguma coisa para o doutor Frederico, estou aqui para aprender, mas o direito é isso, né? O direito sistêmico também tem as correntes majoritárias, minoritárias, como todas as outras cadeiras do direito, né? Mas do nosso lugar aqui a gente consegue fazer grandes coisas só com a questão da postura. Muito bem, Fernanda, muito bem falado. O beabá, ficando como você falou, ficando com o beabá, coisa simples, já faz muita coisa. E outra, a gente tem que ser humilde para a gente permanecer no beabá. Exige muito de nós, terapeutas, advogados, ficar no beabá, no simples. Porque a tendência do ser humano é sofisticar. Por isso que você vê muita gente na prática, brilhantes terapeutas, psicólogos, né? Às vezes eles se escondem através da técnica. Às vezes até a técnica rebuscada é uma forma deles se esconderem, sabe? De abafar, de camuflar o beabá. O simples é o mais difícil, é que nem o grande mestre Bert Helling falava. O simples é muito difícil. O sofisticado é fácil, é só fazer um monte de curso, ler um monte de livro, pronto. É fácil. Eu queria só falar uma coisinha. A doutora Juliana falou desse lugar do advogado, né, de não constelar. Se a gente se colocar nessa postura e observar o simples, né, observar o beabá, que seja, a gente já vai ter um ganho no direito e na advocacia, que a gente não tem ideia, né? A gente não tem a proporção disso, que as pessoas que estão entrando e que vê a constelação como uma forma de resolver todos os problemas do mundo, né? Não tem ideia desse lugar que a gente vai estar, de advogado, né? E sabendo um pouquinho sobre o pensamento sistêmico, já se colocando, já se trabalhando, a gente não tem ideia do benefício que a gente vai fazer para a justiça, né? Para o judiciário, para os nossos clientes, né? E para nós. Eu acho que o principal é a gente trabalhar isso. Então, o essencial é simples, como o Bert dizia, mas já é muito, já é uma coisa grandiosa, né? Então, eu queria colocar isso, porque eu acho que as pessoas confundem e aprendem. Eu estou vendo um monte de gente aprendendo constelação e até mesmo largando a advocacia para você terapeuta, né? E não vou mais advogar, você é só terapeuta, né? E a gente pode unir isso e ter um ganho enorme. Não sei se saiu aí. Como é que está aí, Fernanda? Que a voz da Maria parou. Ela estava falando, cortou. Aqui para a gente... Eu não sei. Cortou? Eu acho que... Não, era só isso mesmo. Eu queria só falar que já é um ganho imenso para a advocacia, para o direito, né? É isso aí. É isso aí. Muito boa contribuição. Então, acho que a gente podia fechar, né, Fernanda? Sim, a gente já estamos em 2020. Ótimo, você vê? Então, eu vou falar só mais alguma coisa para a gente fechar com, bem você falou, com beabá, com simples. Vocês podem começar a fazer diariamente isso, esse exercício de visualizar a pessoa que vocês estão ajudando, seja o cliente ou outra pessoa, ou seus próprios pais, nessa ordem. Porque vocês vão cultivando isso dentro de vocês. Aí, pouco a pouco, aquele desconforto, né, o seu corpo vai dando a mensagem para você como que você está. O nosso corpo é o nosso grande mestre. Então, eu queria relembrar aqui. Nosso grande mestre é o nosso corpo, só que a gente tem que acostumar a ouvi-lo, né? Então, contemplação, meditação,
Muito importante. Hoje a gente está entrando numa era que quem não contempla, quem não medita, quem não se dedica no tempo, no vazio, vai ficar difícil. Porque a gente está entrando numa era muito forte dessa vibração do exponencial. Agora a coisa está cada vez ficando mais forte. Então, quanto mais você se interiorizar, melhor. Tá? Como eu falo para todo mundo agora nesse período, a última mensagem que eu quero dar aqui, porque o Brasil agora está em chamas. Ao invés de a gente ficar lá cancelando quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é esquerda, quem é direita, ao invés de se cancelar aquela pessoa, olha para o seu próprio umbigo. É um exercício também de retornar para si, porque os nossos governantes, é o que eu sempre falo para todo mundo, eles estão lá, seja esquerda, direita, para mim não estou nem aí, não sou nem esquerda nem direita, mas eles estão lá, eles vieram da onde? Eles vieram da alma da nação, eles não vieram do planeta Marte, eles são produto de vocês brasileiros, de nós brasileiros, né? Eles são reflexo do povo, e a gente se esquece disso e fica jogando. Então, ao invés da gente olhar para fora, então aqui o último recado, a pandemia dá essa oportunidade, vamos olhar para dentro. Tá bom? Mas quer fechar, Fernanda, Juliana, por favor? Só pontuar, eu vou começar aqui, você complementa para mim, Frederico. A importância também dessa postura nossa, de ficar no nosso lugar, ela ajuda indiretamente o cliente, porque a gente propicia que o cliente vá, aos poucos, assumindo a responsabilidade pelos problemas. Aí pode continuar aí, Frederico. Não, exatamente, estou concordando, não precisa falar mais nada. Você, como eu falei, é muito complexo, aí dá para a gente falar até amanhã. Você permite que aquele cliente cresça, né? Você ficando no seu lugar, é o que você está falando. Você permite que ele cresça, que ele tome responsabilidade, que ele se torne um adulto. É o que o brasileiro, é a fase que o Brasil está. A gente está caminhando para a vida adulta ainda. Né? É isso. Isso aí, porque muitas vezes o cliente, ele joga a responsabilidade toda nas nossas costas. Ele fala, doutor, tem que me ajudar, porque só você, tipo, eu não dou conta, e essa situação toda volta o peso para as nossas costas, a gente pode muitas vezes adoecer com isso, e a gente retira do cliente a possibilidade de se sentir capaz. Exato. Não é uma coisa fácil, é uma coisa muito sutil, a gente tem que estar com essa noção muito internalizada e realmente acreditar que o cliente é capaz, né? Usar esse recurso de que os pais, né? Não é uma coisa nada viajante, é só realmente imaginar que esses pais, eles conseguem dar esse suporte, ainda que não mais vivos, né? A constelação fala muito disso. Eu sugiro que vocês procurem isso mesmo na internet, que vocês vão achar vídeos a respeito. Como que essa mentalização que os pais estão atrás, isso traz força, né, para a pessoa resolver os problemas da vida. E a gente colocando os pais, dando o devido lugar para nós, enquanto advogados, e para os pais do cliente, a gente pode, inconscientemente, sem constelar, inconscientemente, assim, sem falar nada, agindo dessa forma, a gente vai possibilitar que esse cliente tenha um crescimento e assuma ali, e ele também vai se sentir muito melhor. Exatamente. É isso aí, ótimo. Se você tiver algum caso que você conseguiu visualizar esse movimento do cliente, de reconhecer que ele muitas vezes estava fazendo um pedido que era ruim até para ele mesmo, né? Essa conscientização que mudou o rumo ali da questão. Sim, eu vou dar um exemplo prático breve. Inúmeros, mas aconteceu isso. Uma indicação que você se coloca no seu lugar e você permite o cliente crescer é quando o cliente se frustrar com você.
Porque você vai frustrar ele projetar os pais em você. Pô, eu pensei que ia lá no Frederico, ele ia pegar meu no colo, e de repente ele não está nem aí para mim, nem aí no sentido de ele não está me pegando no colo. Então, essa frustração, essa raiva, quantos clientes já ficaram com raiva de mim? Raiva não no sentido, eu vou fazer algo contra ele, mas assim, decepcionados comigo. Porque essa decepção é que vai curar o cliente, que vai colocar ele no lugar dele de adulto e de tomar responsabilidade. Então, eu já tive inúmeros exemplos de cliente frustrado comigo, mas que no final ele teve paciência, andou e ele percebeu isso. Que aquela frustração foi necessária. Tá bom? Isso aí. Fernanda, você está com a palavra. Doutor Frederico, muito obrigada por todas as suas colocações, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco nesse evento, que tem recebido alguns palestrantes para fomentar, né, as práticas sistêmicas, para despertar a curiosidade aí dos advogados que não conhecem o que vem a ser o direito sistêmico, do uso das constelações familiares no judiciário, que a gente também aqui em Minas, a gente está nesse movimento de auxiliar, de abrir essa porta, né, do judiciário para a gente conseguir desenvolver essas práticas. Então, muito obrigada, gratidão por todos os ensinamentos. Fica o convite aqui novamente para retornar a Uberlândia. Obrigado, Fernando. Demais locais aí que também estão de portas abertas. Gratidão. Ótimo, Fernanda. Obrigado a vocês pelo convite, a Juliana, e a gente se vê numa próxima aí, se Deus quiser. Obrigado por todos aí também, e a gente vai mergulhar aí nesse lockdown e vamos fazer o melhor disso, né? Tá bom? Boa noite aí para vocês, então. Gente, muito obrigada a todos. Se alguém quiser fazer alguma última manifestação, fale agora ou cale-se para sempre. Vai querer tirar foto? Só quero lembrar que na nossa comissão, tem vários vídeos interessantes, porque às vezes a internet é um mundo meio... A gente não sabe muito bem de onde vem a informação, mas na comissão tem vários vídeos interessantes, muito bons para quem quiser ver. Obrigada a todos, gente. Parabéns. Boa noite. Complementando o que a Flávia falou, no site da OAB, a gente tem, dentro de videoaulas, as videoaulas de direito sistêmico. Então, temos palestras lá, são palestras, já tem a palestra do Frederico, tem outras palestras, e a gente tem um Facebook, que a doutora Cláudia, eu não sei se ela já saiu, a doutora Cláudia, ela coordena junto com o Instagram, que também temos algumas notícias, vocês podem acompanhar por lá. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite aí para todos. Boa noite, tchau, parabéns, tchau. Obrigada. Obrigado, boa noite.